Eles espancaram um velho rancheiro na frente do filho. O rapaz voltou com 400 guerreiros Apache. As mãos de Cassidy Flynn tremiam, mas não de frio. O sangue na sua camisa não era dele. A casa atrás dele estava com a porta pendurada pelas dobradiças. E lá dentro, seu pai jazia no chão, respirando em curtos e dolorosos suspiros. 3 horas atrás, tudo estava normal. 3 horas atrás, ele estava consertando a cerca perto do riacho. Então os cavaleiros chegaram, e 7 deles. Não perguntaram 2 vezes. Quando Gideon Flynn disse não, eles fizeram questão de mostrar o que não significava no mundo deles. Mas o que eles não sabiam, e o que não poderiam imaginar, era que algumas dívidas correm mais fundo que o sangue. E Cassidy estava prestes a cobrar a dele. 2 dias antes, Gideon estava parado à beira da propriedade, olhando o horizonte como sempre fazia quando algo não parecia certo. Cassidy aprenderá a ler os silêncios do pai. O velho não falava muito, mas seu corpo dizia tudo. A forma como mantinha os ombros, o leve apertar dos olhos, o jeito como cerrava o maxilar quando pensava no passado. Gideon era rancheiro havia 40 anos, criando gado em terras que iam dos Álamos às Colinas Vermelhas. Trabalho simples, honesto. Mas ultimamente, homens vinham aparecendo. Homens com roupas limpas e intenções sujas. Queriam a terra. Diziam que o território estava mudando, que pequenos fazendeiros como Gideon deviam vender antes de perder tudo. Gideon sempre dizia a mesma coisa. Aquela terra não estava à venda. Nem para eles, nem para ninguém. Cassidy tinha 16 anos quando percebeu que seu pai não era como os outros homens. A maioria dos rancheiros mantinha distância das tribos Apache que cruzavam o território. Às vezes trocavam mercadorias, mantinham uma paz desconfortável, mas nunca confiança, nunca amizade. Gideon era diferente. Uma vez por ano, às vezes 2, cavaleiros chegavam ao rancho. Não eram cowboys. Eram guerreiros Apache. Sentavam-se com Gideon por horas, compartilhando comida, conversando em voz baixa. Cassidy não entendia as palavras, mas entendia o respeito. Aqueles homens olhavam para seu pai como se olhassem para uma lenda. Naquela manhã, quando os cavaleiros inimigos chegaram, Cassidy estava perto do riacho, perto o bastante para ouvir os cavalos, longe demais para ajudar. Ouviu a voz do pai, firme. Ouviu as outras vozes, induras, ombeteiras. Depois ouviu o primeiro impacto, o som de osso contra madeira, o grunhido do pai. Cassidy correu, mas quando chegou, eram muitos. Um homem com uma cicatriz na bochecha agarrou Cassidy pela gola e o jogou no chão. Outro riu. O líder, e olhos frios, barba parada, estava sobre Gideon, que estava de joelhos, sangue escorrendo da boca. Ele falou devagar, como se explicasse algo a uma criança. Gideon tinha uma semana para reconsiderar. Uma semana para assinar os papéis. Se não assinasse, eles voltariam e terminariam o serviço. Depois partiram, deixando Cassidy ajoelhado ao lado do pai na poeira. A respiração de Gideon agora era fraca. Provavelmente costelas quebradas, e talvez pior. Cassidy o levou para dentro, perto da lareira, mas não sabia o que mais fazer. Os olhos do pai encontraram os seus. E pela primeira vez na vida, Cassidy viu algo que o apavorou. Não dor, não medo e rendição. Gideon achava que aquele era o fim. Mas Cassidy se lembrou dos guerreiros Apache. Do olhar deles para Gideon. E lembrou de algo que o pai lhe contara anos antes, depois de uísque demais junto à fogueira. A história de um menino arrastado por uma enxurrada. Um menino que Gideon salvara. Um menino que cresceu e se tornou um líder. Cassidy se levantou, decisão tomada. O pai tentou falar, tentou impedi-lo, mas Cassidy já estava se movendo. Selou o cavalo, pegou carne seca e água. O acampamento Apache ficava a 2 dias de cavalgada ao nordeste, por território que poucos ousavam atravessar sozinhos. Mas Cassidy já não era como a maioria dos homens.
Olhou para casa uma última vez, e o corpo do pai mal visível pela porta, e então virou o cavalo para as colinas e partiu. O que ele não sabia era que os homens que espancaram Gideon já planejavam voltar. E o que eles não sabiam era que Cassidy Flynn estava prestes a trazer algo que eles não poderiam enfrentar, não poderiam comprar e não poderiam sobreviver. Na primeira noite, Cassidy não dormiu. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do pai, em sangue no queixo, costelas esmagadas pelas botas. A imagem queimava como marcação a fogo. Ele forçou o cavalo até o limite, correndo contra um tempo que não tinha. Gideon precisava de ajuda de verdade, e médico, remédios, descanso. Mas médicos custavam dinheiro. E mesmo que Cassidy fosse buscar um, talvez fosse tarde demais na volta. A única chance do pai sobreviver era se aqueles homens nunca voltassem. E a única forma de garantir isso era fazê-los ter medo de voltar. A paisagem mudou enquanto cavalgava ao nordeste. As planícies deram lugar a colinas rochosas, depois a passagens estreitas entre paredes de pedra que pareciam se fechar ao redor dele. Aquele era território Apache. A maioria dos colonos evitava aquelas terras, falava delas em sussurros, em histórias de homens que entravam e nunca saíam. Mas Cassidy já estivera ali antes, anos atrás, com o pai. Ele lembrava dos pontos de referência, a pedra rachada que parecia um dente quebrado, o riacho que corria vermelho de argila, o algodoeiro crescendo de lado na face do penhasco. Na segunda manhã, sua água estava acabando. Seu cavalo estava exausto, espuma se acumulando nos cantos da boca. Cassidy sabia que o estava forçando demais, mas não podia parar. Cada hora passada ali era uma hora mais perto daqueles homens voltarem para terminar o que começaram. Ele pensou no líder, e o dos olhos frios e barba parada. O jeito como ele ficou sobre Gideon, falando devagar, saboreando cada palavra. Homens assim não fazem ameaças vazias. Eles voltam. Eles sempre voltam. Cassidy encontrou o primeiro sinal do acampamento Apache pouco depois do meio-dia. Fumaça fina e discreta subindo por trás de uma elevação. Depois, rastros frescos levando para as colinas ao leste. O coração de Cassidy martelou no peito. Ele estava perto, mas estar perto de um acampamento Apache sem ser convidado era um jeito rápido de acabar com uma flecha nas costas. Ele diminuiu o passo do cavalo, ergueu uma mão no ar e esperou. Os minutos se estenderam. Sua mão começou a doer, mas ele não a abaixou. Era assim que o pai havia ensinado. Mostrar respeito. Mostrar que não vinha para causar mal. Esperar que eles viessem até você. O guerreiro apareceu tão silenciosamente que o cavalo de Cassidy se assustou. Era jovem, talvez com 20 anos, com um rifle nas costas e uma faca no cinto. Olhou para Cassidy por um longo tempo, os olhos passando de sua mão erguida para o cavalo exausto e para o sangue seco ainda visível na camisa. Então falou, em palavras que Cassidy não entendeu. Cassidy engoliu seco, a garganta ardendo. Tentou lembrar as poucas palavras Apache que o pai lhe ensinara, mas sua mente estava vazia de tanto cansaço e medo. Então disse o único nome que importava. Nathan. Preciso ver Nathan. A expressão do guerreiro mudou. Pouco, em só um leve movimento ao redor dos olhos. Reconhecimento. Ele fez um gesto para que Cassidy o seguisse e começou a caminhar. Cassidy desmontou, pernas tremendo, e o seguiu a pé. Caminharam por 20 minutos através de passagens que Cassidy jamais encontraria sozinho. Então o acampamento se abriu diante dele. Dezenas de abrigos, cavalos pastando, crianças brincando, mulheres trabalhando e, no centro, ao lado de uma fogueira, estava um homem que Cassidy só vira uma vez, anos atrás. Mais alto que a maioria, com fios de grisalhos no cabelo e cicatrizes cruzando os braços como um mapa de antigas batalhas. Nathan virou-se, viu Cassidy e ficou totalmente imóvel. Ele sabia que algo estava errado. Sabia que Cassidy não estaria ali a menos que tudo tivesse desmoronado. E naquele momento, antes mesmo que Cassidy falasse,
o líder de 400 guerreiros já entendia que uma dívida do passado estava prestes a ser cobrada. Natan não se mexeu. Apenas observou enquanto Cassidy se aproximava, cambaleando. O cansaço puxando cada músculo. O acampamento ficou em silêncio. As crianças pararam. As mulheres interromperam o trabalho. Guerreiros surgiram dos abrigos, mãos próximas às armas. Olhos fixos no garoto branco coberto de poeira e sangue. Cassidy parou a 3 metros de Natan, perto o bastante para falar, longe o suficiente para mostrar respeito. Sua voz falhou quando finalmente encontrou as palavras. Eles o espancaram. Meu pai. 7 homens foram ao nosso rancho há 2 dias. Queriam que ele vendesse a terra. Ele recusou. Então bateram nele na minha frente até que não conseguisse mais ficar de pé. A mandíbula de Natan se contraiu, mas ele não disse nada. Cassidy continuou, as palavras saindo mais rápidas. As costelas dele estão quebradas. Talvez pior. Eu o levei para dentro, mas não sei se ele aguenta a semana. Os homens que fizeram isso, eles vão voltar. Disseram que terminariam o que começaram se ele não assinasse a terra. Um dos guerreiros mais jovens falou algo em Apache, o tom afiado, questionando. Natan levantou a mão, silenciando-o sem desviar os olhos de Cassidy. Quando finalmente falou, seu inglês era cuidadoso, cada palavra escolhida com precisão. Teu pai salvou meu filho. O tirou da enchente quando as águas da primavera vieram fortes. O carregou de volta para nós quando mal podia respirar. Nós não esquecemos dívidas assim. As pernas de Cassidy quase cederam de alívio. Mas Natan não havia terminado. Mas você está pedindo guerra. 7 homens, você disse, talvez mais por trás deles. Se cavalgarmos até tua terra, se nos colocarmos contra esses homens, haverá consequências. Não só para nós. Para teu pai. Para você. Eles já estão voltando, Cassidy disse, e não conseguiu esconder o desespero. Em 5 dias, talvez menos. Se o encontrarem lá, ainda vivo, vão matá-lo. Eu vi isso nos olhos deles. Natan virou-se para o fogo. O silêncio durou tanto que Cassidy achou que tinha falhado, que cavalgara 2 dias para nada. Então Natan falou de novo, desta vez em Apache, sua voz ecoando pelo acampamento. Guerreiros avançaram. Depois outro, depois uma dúzia. Formaram uma fileira atrás de seu líder. Rostos duros, prontos. Natan voltou ao inglês. Cavalgaremos ao amanhecer. Mas entenda isto, garoto. Uma vez que fizermos isso e uma vez que mostrarmos nossa força, aqueles homens saberão que os Apache estão com tua família. Essa proteção tem um preço e respeito, honra. Teu pai entende essas coisas. E você? Cassidy apenas assentiu, sem confiar na própria voz. Natan fitou por mais um longo momento, então fez um gesto para uma das mulheres. Ele precisa de comida e descanso. Seu cavalo precisa de água. E para Cassidy. Você cavalga conosco amanhã. Você trouxe isso até nossa porta. Vai ver tudo até o fim. Naquela noite, Cassidy se deitou sobre um cobertor perto do fogo, ouvindo os sons do acampamento enquanto se preparava para a guerra. Guerreiros conferiam armas, afiavam lâminas, falavam em voz baixa sobre o que estava por vir. Ele os contou enquanto passavam pela luz da fogueira. 50. Depois, mais dezenas chegando durante a noite. Chamados de grupos de caça, de acampamentos distantes, de lugares cujos nomes Cassidy nem conhecia. Quando as estrelas começaram a desaparecer, ele perdeu a conta. Eram muitos. Quando o amanhecer chegou e Natan deu o sinal para partir, Cassidy montou no cavalo e olhou para o acampamento pela última vez. Os abrigos já estavam sendo desmontados. As fogueiras se apagando. E atrás dele, estendendo-se pelas colinas como uma enxurrada de força e determinação, vinham 400 guerreiros Apache.
Os homens que tinham espancado seu pai tiveram 5 dias para aproveitar a vitória. Esse tempo estava acabando. Eles cavalgaram duro por 2 dias, parando apenas quando os cavalos precisavam descansar. Cassidy ficou perto da frente, ao lado de Nathan, observando a paisagem mudar das colinas rochosas de volta para as planícies. 400 guerreiros se moviam com um silêncio que desafiava o impossível. Sem gritos, sem chamados de guerra, em apenas o trotar constante dos cascos e sinais de mão ocasionais de Nathan guiando a formação. Cassidy esperava caos, mas o que viu foi disciplina, estratégia. Aqueles homens já haviam lutado juntos antes, e isso aparecia em cada movimento. Na segunda noite, eles acamparam a uma distância do rancho Flynn. Cassidy conseguia ver o contorno da casa contra o céu escurecendo. A porta quebrada ainda pendurada. Seu peito apertou. Seu pai ainda estava vivo lá dentro? Ainda respirando? Ele começou a andar na direção da casa. Mas a mão de Nathan segurou seu ombro. Ainda não. Esperamos até o amanhecer. Teu pai sobreviveu até agora. Algumas horas a mais não vão mudar isso. Mas se formos agora, no escuro, podemos perder os homens que fizeram isso quando voltarem. Cassidy quis discutir. Quis correr até a casa e ver Gideon. Mas sabia que Nathan estava certo. O plano só funcionava se estivessem ali quando Arlon Briggs e seus homens voltassem. Cassidy apenas assentiu, engolindo o medo que ameaçava sufocá-lo. Naquela noite, mal dormiu, encarando a casa, implorando em silêncio para que o pai resistisse só um pouco mais. O amanhecer veio frio e cinzento. Nathan posicionou seus guerreiros em um círculo amplo ao redor do rancho. Escondidos atrás de pedras, em leitos de riachos secos, ao longo da linha de árvores. Jamais se saberia que estavam ali, a não ser olhando bem de perto. O brilho de um cano de rifle. A sombra de um homem agachado na grama. Cassidy pôde finalmente ir até a casa, acompanhado de 2 guerreiros. Lá dentro, Gideon estava exatamente onde Cassidy o deixará e mais consciente. Seus olhos se abriram ao ouvir passos, e por um momento, o medo cruzou seu rosto. Depois, ao ver o filho, algo como alívio suavizou a dor. Seu tolo, sussurrou Gideon, a voz rouca. Você foi atrás deles. Eles estão aqui, pai. Todos. Nathan trouxe 400 guerreiros. Gideon fechou os olhos. Isso tudo. Deus nos ajude, Cassidy. Você entende o que isso significa? Antes que Cassidy respondesse, um dos guerreiros fez um som agudo. Cavaleiros se aproximando pelo leste. Cassidy correu até a janela, olhando por entre a madeira quebrada. 7 cavalos, os mesmos homens que haviam espancado Gideon. Eles cavalgavam devagar, confiantes, como se já fossem donos do lugar. O líder, os olhos frios, a barba parada, e vinha na frente. E estava sorrindo. Cassidy sentiu suas mãos se fecharem em punhos. Aqueles homens não tinham ideia do que os esperava. Achavam que voltavam para terminar de destruir um velho e tomar sua terra. Achavam que estavam no controle. Do lado de fora, escondidos na grama, nas pedras e nas árvores, 400 guerreiros Apache observavam. Nathan dera ordens claras. Não se movam até eles desmontarem. Esperem até estarem perto da casa. Esperem até que não haja fuga possível. Os 7 cavaleiros chegaram ao pátio e pararam. O líder desmontou, tirando o pó do casaco. Gritou, a voz ecoando pelo espaço vazio. Flynn. O tempo acabou, velho. Espero que tenha pensado bem na nossa oferta. Viemos buscar sua resposta. Cassidy observava da janela enquanto o homem caminhava até a casa, os outros se espalhando atrás dele. 20 pés. 15. 10. Tão perto que Cassidy podia ver a arrogância em seus olhos. A crueldade casual nos sorrisos. Eles não tinham ideia de que cada passo os levava mais perto de um acerto de contas do qual não poderiam escapar. E então?
Como se a terra tivesse decidido se levantar contra eles. 400 guerreiros se ergueram de seus esconderijos. O círculo era perfeito. Inquebrável. O ar mudou num instante. Um momento. Os 7 andando com confiança. O seguinte. Congelados onde estavam, cercados por mais armas do que poderiam contar. O sorriso do líder desapareceu. Sua mão foi ao revólver, e parou. Seria inútil. 400 armas apontavam para ele e seus homens. Um movimento errado e eles seriam derrubados antes mesmo de sacar. Natan avançou do círculo, caminhando devagar, deliberadamente. Parou a 3 metros do líder. E quando falou, sua voz carregava o peso de uma autoridade absoluta. Você espancou um homem velho. Ameaçou matá-lo se ele não entregasse sua terra. Achou que ele estava sozinho. Achou que ele era fraco. Os olhos do líder se moveram rapidamente, calculando chances que não existiam. Seu rosto empalideceu, mas ele tentou manter a postura. Isso é entre nós e Flynn. Não diz respeito a você nem ao seu povo. Você tornou isso nosso problema quando tocou em um homem que salvou a vida do meu filho. A mão de Natan moveu-se até a faca em seu cinto. Uma dívida como essa é sagrada. Você não entenderia. Homens como você não entendem honra. Um dos outros cavaleiros, o do rosto marcado por uma cicatriz, fez um movimento súbito em direção ao rifle. 3 flechas atingiram o chão aos seus pés antes que ele completasse o gesto. Disparadas tão rápido e tão precisamente que a mensagem era clara e as próximas não errariam. Ele levantou as mãos devagar, com cuidado. Cassidy saiu da casa, o rifle do pai nas mãos. Gideon havia tentado detê-lo, tentado mantê-lo dentro, mas Cassidy precisava ver aquilo. Precisava que aqueles homens o vissem. Os olhos do líder encontraram os dele, e algo mudou em sua expressão. Reconhecimento. Compreensão. O garoto tinha feito aquilo. O garoto que eles haviam desprezado como inofensivo tinha trazido um exército sobre suas cabeças. Seu pai tem uma semana para sair, disse o líder, tentando pela última vez retomar o controle. Esse era o acordo. Vamos voltar. Não, Natan o interrompeu. Vocês não voltarão. Vão embora agora e não retornarão. Nem amanhã, nem na próxima semana, nem nunca. Porque se voltarem, e se qualquer um de vocês chegar a menos de um dia de viagem deste rancho outra vez, não sairão vivos. A ameaça pairou no ar. Absoluta e final. O líder abriu a boca, fechou, abriu de novo. Pela primeira vez, Cassidy viu medo real naqueles olhos frios. Medo, e algo pior, a humilhação de estar completamente superado. Vocês não podem ficar aqui para sempre, o líder disse, baixo, sem convicção. Um dia, vocês irão embora. E quando forem? Natan sorriu. E não era um sorriso gentil. Você acha que isso acaba quando vocês partem? Acha que estamos aqui apenas por hoje? Ele gesticulou para os guerreiros ao redor. Esses homens vão lembrar seus rostos. Se algo acontecer a Gideon Flynn, e se ele tiver um acidente, se sua casa pegar fogo, se desaparecer, nós saberemos. E vamos atrás de vocês. Não 400. Todos nós. Cada guerreiro de cada acampamento. Vamos caçá-los por todo este território até não restar lugar para se esconder. O silêncio que se seguiu foi total. Nem o vento se movia. O líder olhou para os homens, depois para Natan. O cálculo era simples, orgulho contra a sobrevivência, ganância contra a morte certa. Levou menos de 5 segundos para decidir. Montem, disse ele aos seus homens, quase sussurrando. Eles subiram nos cavalos devagar, mãos visíveis, movimentos cuidadosos. O círculo de guerreiros se abriu, criando um caminho para o leste, longe do rancho. Os 7 cavaleiros passaram pela abertura, e Cassidy os observou partir e cada vez mais rápido, e até virarem apenas poeira no horizonte.
Mas mesmo desaparecendo, Cassidy sabia que aquilo não tinha terminado completamente, porque homens como Arlon Briggs não perdoavam humilhação facilmente. E, em algum lugar além das colinas, eles já estavam decidindo o que fazer a seguir. Os guerreiros de Nathan ficaram por 3 dias. Montaram acampamento ao redor do rancho, colocando guardas em turnos, vigiando todas as direções. Cassidy percebeu que aquilo não era apenas proteção. Era um recado. Quem passasse ali entenderia que o rancho Flynn estava sob o escudo dos Apache. A notícia se espalharia rápido. Em uma semana, cada colono, comerciante e oportunista em 50 milhas saberia o que aconteceu ali. Dentro da casa, 2 mulheres Apache cuidavam de Gideon. Trabalhavam com ervas e bandagens, ajustando suas costelas quebradas com precisão cuidadosa. Cassidy assistia, impressionado com o conhecimento delas. Gideon oscilava entre consciência e sonolência, mas a cada vez que despertava, parecia um pouco mais forte. No segundo dia, conseguiu sentar. No terceiro, falou frases completas. Você arriscou demais, Gideon disse a Cassidy naquela noite, a voz ainda rouca de dor. Cavalgar sozinho até o acampamento deles. Podiam ter te matado antes de você conseguir falar. Eu não tinha escolha, P. Eles iam voltar para terminar o que começaram. Gideon assentiu lentamente. Nathan te disse o que acontece agora? Cassidy balançou a cabeça. Gideon olhou para a porta, onde Nathan conversava com alguns guerreiros. Estamos ligados a eles agora. Mais do que antes. Não foi apenas um homem salvando uma criança. Foi uma tribo indo à guerra por nós. Esse tipo de dívida não se paga com um aperto de mão e um obrigado. Antes que Cassidy pudesse perguntar o que isso significava, um dos guardas lá fora assobiou de forma curta. Cavaleiro se aproximando. Não 7 dessa vez. Apenas um. Nathan foi até a janela com o rifle pronto. Cassidy reconheceu o cavalo antes do cavaleiro. Era um dos homens de Briggs, e o mais jovem, provavelmente nem com 20 anos. Ele vinha devagar, mãos visíveis, um pano branco amarrado à sela. Nathan saiu, e Cassidy o acompanhou. O jovem parou a 30 pés da casa, os olhos arregalados diante da quantidade de guerreiros ao redor. Engoliu em seco e falou, a voz rachando ligeiramente. Não vim lutar. Vim com uma mensagem de Arlon Briggs. Então entregue a mensagem e vá embora, disse Nathan. O jovem cavaleiro assentiu rapidamente. O Sr. Briggs quer que vocês saibam que está deixando o território, e ele e os outros. Eles estão indo para o leste, de volta de onde vieram. Ele disse para avisar que entende o acordo e que o rancho Flynn será deixado em paz. Cassidy sentiu um alívio imediato. Mas a expressão de Nathan não mudou. Por que deveríamos acreditar nele? O jovem cavaleiro se mexeu na cela, desconfortável. Porque o homem que nos contratou, o que queria essa terra, e está morto. Morreu há 2 dias. O coração falhou quando ele soube do que aconteceu aqui. Sem ele, não há dinheiro, nem motivo para ficar. Briggs só quer fugir com vida. Nathan estudou o cavaleiro por um longo momento e então assentiu uma vez. Diga a Briggs que, se estiver mentindo, se qualquer mal cair sobre esta família, nós o encontraremos. Leste ou oeste, norte ou sul, nós o encontraremos. O cavaleiro virou o cavalo e partiu depressa, o pano branco tremulando ao vento. Cassidy se virou para Nathan, perguntas borbulhando em sua mente, mas o líder Apache já caminhava de volta para casa. Dentro, Gideon tinha ouvido tudo. Ele olhou para o filho com algo que talvez fosse orgulho. Então acabou, disse Cassidy. A ameaça imediata, sim, respondeu Gideon. Mas Cassidy, você precisa entender uma coisa. O que você fez, trazer os Apache aqui, mostrar essa força e muda tudo. Outros homens vão pensar 2 vezes antes de nos cruzar. Mas também significa que nunca poderemos quebrar a confiança com o povo de Nathan. Estamos ligados a eles agora. Para o bem ou para o mal.
Naquela noite, enquanto o acampamento se ajeitava ao redor do rancho, Cassidy ficou do lado de fora observando as fogueiras queimando na escuridão. 400 guerreiros, todos ali porque seu pai um dia havia tirado um menino Apache da correnteza de uma enchente. Porque um ato de coragem, anos atrás, tinha criado um laço mais forte que o medo. Ele pensou no que o pai dissera, sobre estar ligado, sobre dívidas mais profundas que sangue. E pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu algo diferente de medo. Sentiu o peso da responsabilidade, do legado, da compreensão de que algumas escolhas ecoam através do tempo. Na manhã do quarto dia, Nathan anunciou que partiriam ao amanhecer no dia seguinte. Gideon já estava forte o bastante para ficar em pé, forte o suficiente para andar alguns passos sem ajuda. O perigo imediato havia passado e os guerreiros precisavam voltar às suas famílias, às áreas de caça, às suas próprias vidas. Cassidy sentiu um vazio estranho ao pensar na partida deles. Por 3 dias, o rancho tinha estado cheio da presença deles, da força deles. Quando partissem, tudo pareceria silencioso demais. Naquela tarde, com o sol descendo atrás das colinas, Nathan encontrou Cassidy perto do curral, cuidando dos cavalos. O líder Apache ficou em silêncio por um momento, observando o garoto trabalhar, antes de falar. Seu pai te ensinou bem. Vejo as mãos dele na forma como você se move, como cuida das coisas. Cassidy levantou o olhar, surpreso. Ele me ensinou tudo o que sei. Ele te ensinou mais do que tocar um rancho. Nathan se apoiou na cerca. Ele te ensinou sobre dívidas, sobre honra. A maioria dos homens da sua idade não teria tido coragem de cavalgar sozinho para o território Apache. A maioria nem teria pensado em vir. Eu estava desesperado. Não sabia o que mais fazer. Desespero sem sabedoria mata homens. Você tinha ambos. Nathan fez uma pausa, escolhendo bem as palavras. O homem que morreu, o que queria esta terra, você sabe por que ele queria tanto? Cassidy balançou a cabeça. Nathan apontou para as colinas do leste, onde o riacho descia do alto. Água. Em 3 anos, talvez 5, estes territórios vão precisar de água mais do que de ouro. A terra do seu pai está na nascente de 3 riachos que alimentam o vale. Controlar esta terra é controlar a água de 100 ranchos rio abaixo. O homem morto entendia isso. Ele iria comprar tudo. Cobrar das pessoas por algo que antes era livre. Cassidy sentiu algo frio se instalar em seu peito. Então não era só sobre nosso rancho. Nunca foi só sobre seu rancho. Vocês seriam os primeiros. Haveria outros. Mas agora, por causa do que aconteceu aqui, porque aqueles homens correram em vez de lutar, o plano acabou. Os parceiros dele vão procurar presas mais fáceis em outro lugar. Como você sabe tudo isso? Nathan sorriu de leve. Nós observamos. Nós ouvimos. Os homens brancos acham que não entendemos seus planos. Falam livremente perto de nós, como se fossemos pedras ou árvores. Esquecem que temos ouvidos. Esquecem que prestamos atenção. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, observando os cavalos se moverem lentamente na última luz do dia. Então Nathan se endireitou, a voz assumindo um tom mais formal. Quando partirmos amanhã, você estará sozinho de novo. Sem 400 guerreiros guardando suas costas. Alguns homens podem ver isso como fraqueza, como oportunidade, mas você não estará sozinho. Não de verdade. O que aconteceu aqui será lembrado. As histórias vão se espalhar e, nelas, as pessoas vão aprender que a família Flynn tem amigos que cavalgam quando chamados. Essa proteção não acaba só porque não estamos visíveis. Cassidy quis agradecer, expressar a gratidão que sentia, mas as palavras pareciam pequenas demais para o que devia. Nathan pareceu entender. Colocou uma mão no ombro de Cassidy por um instante e então voltou para as fogueiras. Dentro da casa, Gideon estava sentado na janela, observando a cena. Quando Cassidy entrou, o pai fez sinal para que ele sentasse. O que ele te disse?
Cassidy repetiu a conversa, a revelação sobre a água, sobre o plano maior. Gideon assentiu lentamente, sem surpresa. Eu suspeitava de algo assim. Uma terra boa como esta, bem irrigada, homens já mataram por menos. Ele olhou para o filho, os olhos sérios. Cassidy, o que você fez salvou mais do que apenas a mim. Salvou este rancho, este legado. Mas também assumiu uma responsabilidade. Os Apache nos ajudaram por causa de uma dívida antiga, mas agora há outra, e entre você e eles, entre nós e o povo de Natã. Você entende o que isso significa? Cassidy pensou, sentindo o peso daquilo. Significa que nós os honramos. Que ficamos ao lado deles se precisarem. Mais do que isso, significa que nos tornamos homens dignos dessa confiança. Gideon estendeu a mão e apertou-a de seu filho. Você se tornou esse tipo de homem quando entrou sozinho no território deles. Agora você precisa continuar sendo esse tipo de homem todos os dias pelo resto da sua vida. Do lado de fora, as fogueiras do acampamento queimavam mais baixo enquanto os guerreiros se acomodavam para sua última noite no rancho Flynn. Amanhã eles cavalgariam de volta para suas próprias terras, de volta às suas próprias vidas. Mas algo fundamental havia mudado ali, algo que não podia ser desfeito. Um garoto havia enfrentado probabilidades impossíveis e vencido. E ao vencer, ele aprendeu que algumas vitórias têm um preço, e o preço de se tornar alguém digno da ajuda que recebeu. O amanhecer chegou com o som de cavalos sendo selados e o acampamento sendo desmontado. Cassidy estava ao lado de seu pai perto da casa, observando enquanto 400 guerreiros Apache se preparavam para partir. A eficiência era impressionante. Em uma hora, todos os vestígios de sua presença teriam desaparecido, exceto pela grama amassada e pelas histórias que se espalhariam pelo território. Natã aproximou-se deles uma última vez. Gideon insistira em ficar de pé para aquele momento, apesar da dor. Os dois homens apertaram os antebraços como velhos amigos. Nenhuma palavra era necessária. Então Natã se voltou para Cassidy. Você cavalgou sozinho para o nosso território. Pediu ajuda quando não tinha nada a oferecer além da velha dívida do seu pai. Isso exigiu mais coragem do que a maioria dos homens mostra durante toda a vida. Ele fez uma pausa, depois retirou uma pequena pedra do saco de couro preso ao cinto. Era lisa, desgastada pela água, marcada por uma única linha esculpida. Isto pertencia ao meu filho, aquele que seu pai salvou. Ele a carregou até o dia em que morreu em batalha, 3 invernos atrás. Quero que fique com você. Cassidy pegou a pedra, sentindo seu peso na palma. Eu não entendo. Você não precisa entender. Apenas saiba que, quando olhar para ela, lembrará que coragem não é a ausência de medo. É fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Você entende isso agora? Natã pousou a mão brevemente no ombro de Cassidy, depois virou-se e caminhou até seu cavalo. Os guerreiros montaram e formaram suas fileiras. Natã ergueu a mão em despedida uma última vez, e então partiram, e 400 guerreiros, de volta para seu território. Cassidy e Gideon observaram até o último cavaleiro desaparecer além das colinas. O silêncio que se seguiu foi profundo. Bem, disse Gideon por fim, a voz ainda rouca, mas mais forte do que estivera dias antes, temos trabalho a fazer. A cerca perto do riacho não vai se arrumar sozinha, e os cavalos precisam ser alimentados. Cassidy olhou para o pai e viu o homem que havia sido espancado quase até a morte agora de pé, firme, pronto para continuar. Pai, você devia descansar. Você ainda não está curado. Vou descansar quando estiver morto. Agora estou vivo, e este rancho precisa de cuidados. Gideon começou a caminhar em direção ao curral, movendo-se com cuidado, mais determinado. Cassidy o acompanhou, mas algo havia mudado. Ele se viu caminhando um pouco à frente, abrindo o portão antes de o pai alcançá-lo, verificando o bebedouro sem que ninguém pedisse. Pequenas coisas, coisas necessárias, as coisas que um homem faz quando entende seu papel. Trabalharam durante a manhã, sem falar muito, apenas seguindo o ritmo familiar do trabalho no rancho.
Ao meio-dia, Gideon precisava descansar, e Cassidy o ajudou a voltar para casa. Quando o pai se acomodou na cadeira perto da janela, Cassidy trouxe água e comida. Você está diferente, e observou Gideon, vendo o filho se mover com um novo propósito. Eu tive que crescer rápido. Não, você já era adulto. Só não sabia disso ainda. Gideon olhou pela janela para as colinas do leste. O que aconteceu aqui, Cassidy? A notícia vai se espalhar. Os homens saberão que este rancho é protegido. Que temos aliados que virão se forem chamados. Essa proteção vai durar enquanto a honrarmos. Enquanto lembrarmos o que custou e o que significa. Cassidy assentiu, sentindo a compreensão se enraizar profundamente. Eu não vou esquecer. Eu sei que não vai. A mão de Gideon encontrou a pedra que Natã havia dado ao filho, virando-a lentamente. Isto agora é seu. Este rancho, este legado, os laços que construímos, em tudo isso. Estarei aqui para guiá-lo enquanto puder, mas a responsabilidade é sua. Você a conquistou quando cavalgou sozinho para o território Apache. E provou quando trouxe um exército para proteger o que importa. 3 semanas depois, um escritor veio do povoado mais próximo com notícias. Arlon Briggs e seus homens haviam sido vistos embarcando em uma diligência rumo ao leste. Tinham vendido seus cavalos, seus equipamentos, tudo, e deixado o território para sempre. O homem que os contratara estava enterrado fora da cidade, e seus parceiros restantes abandonaram completamente seus planos. A ameaça havia terminado, e não adiada, não suspensa. Terminada. Cassidy estava no pátio do rancho Flynn, observando o pôr do sol tingir as colinas de dourado e vermelho. Seu pai estava dentro da casa, quase totalmente curado agora, forte o suficiente para trabalhar o dia inteiro novamente. O rancho estava seguro. A terra era deles, e continuaria sendo, e protegida por mais do que cercas e rifles, protegida por honra, respeito, e laços que transcendiam o sangue. Ele tocou a pedra no bolso, sentindo seu peso suave, e pensou sobre a jornada que o trouxera até ali. Um garoto apavorado que viu o pai ser espancado. Um filho desesperado que cavalgou para um território perigoso com nada além de esperança. Um jovem que trouxe de volta 400 guerreiros e aprendeu o que significa carregar um legado digno de ser defendido. O rancho Flynn permaneceria de pé, e Cassidy Flynn garantiria que ele permanecesse, e não apenas porque era terra ou água ou riqueza, mas porque representava algo que seu pai ensinara e que os Apache reforçaram. Que a honra, uma vez dada, deve ser honrada. Que algumas dívidas são mais profundas que ouro. Que certas coisas valem a luta, e a luta nunca realmente termina. Ela apenas muda de forma. Ele caminhou de volta para casa enquanto a última luz desaparecia, pronto para o que viesse a seguir, porque agora ele entendia. Você não vence sendo o mais forte, o mais rico ou o mais temido. Você vence sendo o tipo de homem que mantém sua palavra, honra suas dívidas e permanece firme quando outros fugiriam. Não se esqueça de se inscrever e considerar enviar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como esta. Seu apoio significa tudo para nós.